pode levantar as suas mãos e entregar sua gratidão ao Senhor. Aleluia. Somos gratos, Senhor, por tão grande salvação. Somos gratos, Senhor. Fomos tirados de um lamaçal, de um charco de lodo, colocados num lugar alto e espaçoso, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, da morte para a vida. Somos gratos, Senhor, porque estávamos presos ao pecado, mas o Filho verdadeiramente nos livrou. Somos gratos, Senhor. Gratos, Senhor. Graças. Graças, Senhor. Nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos o teu nome por tão grande salvação. Nós te exaltamos e te bendizemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado e pode se sentar. Muito obrigado, banda. Aleluia. Glória a Deus. Você está alegre de estar aqui essa noite? Aleluia. Algumas pessoas estão. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma boa expectativa sobre essa noite. Fiquei muito honrado com o convite do pastor João para estar aqui hoje, para poder ministrar a sua vida. Tem uma palavra que ela esteve há muitos anos atrás, quando eu pastoreava, no meu coração, e recentemente ela voltou para mim. E prestando atenção na direção que Deus tem colocado a esse ministério a respeito da oração, Deus tem tratado seriamente com o presidente desse ministério, Guto Emery, e também com o pastor João Roberto, presidente dessa igreja, sobre entrarmos em questões de oração. E eu queria ver com você algumas coisas sobre isso. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou dar um tempinho para você achar 2 Crônicas. Não é todo dia que a gente vai lá, não é verdade? Eu tenho certeza que você já ouviu sobre essa passagem e eu vou fazer uma leitura desse texto com você. A gente vai comentar algumas coisas aqui, ok? É a famosa passagem onde o rei Josafá é afrontado por 3 povos. E eu acredito que tem alguns princípios aqui que podem edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 1. Você achou? Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Amém, irmãos? Segura ele para cá. Josafá é um descendente de Davi. Ele é rei do Reino do Sul. Quando o reino de Israel se dividiu, após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. O reino do norte foi chamado de Reino de Israel, cuja capital era Samaria. O reino do sul era o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino de Judá foi governado, na sua maioria, pela dinastia de Davi. Os descendentes diretos de Davi e Salomão foram os reis do reino de Judá, ao passo que o reino do norte, o reino de Israel, a cada 2 reis mudava a dinastia. Amém, irmãos? Porque via de regra eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor.
Os reis de Judá eram um pouquinho melhores, e dentre os melhores desses melhores estava o rei Josafá, junto com Ezequias, são os melhores depois do rei Davi. Você está comigo, irmãos? Aqueles que mais seguiram ao Senhor, aqueles que mais fizeram a expressão básica do livro de 1ª e 2ª Reis, do livro de 1ª e 2ª Crônicas fez o que era bom aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Naquela dispensação, naquela aliança, naquela condição, eles de alguma forma agradaram ao Senhor. Você sabe muito bem que eles não tinham a aliança que nós temos. Amém, irmãos? Eles não tinham todos os direitos que a nova aliança traz, mas dentro da aliança que eles estavam, eles fizeram o que era correto aos olhos do Senhor. Você está comigo, irmãos? E o rei Josafá, ele em todo o seu ministério, a Bíblia narra um erro que ele cometeu. E essa expressão que começa aqui, o capítulo 20, é muito importante, porque ele diz, depois disso o quê? O que é narrado no capítulo 19. Eu não vou ler com você o capítulo 19 inteiro, mas o que aconteceu no capítulo 19? O rei Josafá, ele fez uma aliança que Deus não se agradava com o rei Acabe. Você lembra quem é o rei Acabe? Lembra quem é Jezabel, não lembra? Então, nem Jezabel, isso dificultou tremendamente a minha mensagem agora, mas tudo bem. Rei Acabe foi o pior dos reis do reino do norte. Tudo bem com você? Foi o rei que perseguiu Elias. Foi o rei que fez coisas horríveis diante do Senhor. Você está comigo, irmãos? A sua mulher Jezabel, ela era uma profetisa de Baal, e ela tentou matar Elias de todas as formas. Clareou um pouco mais agora. E Josafá, sendo um rei bom, fez uma aliança com o rei Acabe. Quando eles entram em aliança e eles vão para a batalha e retornam da batalha, é o capítulo anterior aqui, capítulo 19. Quando Josafá volta para Judá, volta para Jerusalém, Deus através de um profeta fala seriamente com ele: porque você fez isso, a minha ira se levantou contra você. Quem está afim de ouvir uma profecia dessa hoje aqui, aleluia? Irmãos, eu não estou muito afim não. Josafá ouviu essa profecia, Josafá ouviu isso, mas porque ele era temente ao Senhor. Se você ler o capítulo 19, você vai ver que ele se arrepende, ele se humilha diante do Senhor, ele restaura o culto, ele restaura todas as coisas, ele apregou o jejum, ele faz o povo se alinhar, ele reergue os juízes, ele faz com que o povo volte a praticar as coisas da aliança que eles estavam. Você está comigo, irmãos? E no final desse capítulo 19, Deus diz: porque você fez isso, a minha ira se aplacou. Ufa, escapei. Josafá pensou. Amém, irmãos? Por que eu estou te falando isso? Porque talvez ainda haja um pensamento religioso em sua mente, de que quando coisas ruins ou desagradáveis se levantam, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular qual foi o pecado que você cometeu. Alô? Josafá, de fato, tinha errado, mas ele tinha se arrependido e restaurado o relacionamento com Deus. Josafá estava em dia. Alô? Está me amando ainda? Josafá estava correto, Josafá tinha alinhado tudo, estava tranquilão lá no castelo dele. Amém, irmãos? Logo após isso, logo após ele alinhar tudo, logo após ele retornar, logo após ele voltar a buscar o Senhor, e talvez aí vem aqueles outros que dizem: assim que você voltar a buscar o Senhor, se prepara, porque o diabo se levanta, aleluia. É melhor continuar crente carnal, não é verdade? Alô? Você está comigo, irmãos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que talvez frustre um pouco você, mas é mais perto da realidade. O diabo, gente, não precisa de motivo para ser diabo, ele é diabo e pronto. Alô? E às vezes, coisas ruins acontecem só porque a gente está vivo. Alô?
Certa vez uma pessoa chegou para o irmão Hagin e pediu para ele: irmão Hagin, eu queria que você fizesse uma oração para mim. O irmão Hagin disse: eu vou orar, mas você vai me dizer pelo que você quer que eu ore. O irmão Hagin disse: eu queria que o senhor orasse para eu parar de ter problemas. E o irmão Hagin disse que ele disse assim para aquela pessoa: então eu vou orar para você morrer. Essa é a única, cuidado irmão, se um dia você fizer a oração: Senhor, me livra agora de todos os meus problemas e me livra do diabo. Se você crê nessa oração, você morre na hora. Alô? Está me amando ainda? Não teve motivo, simplesmente o diabo estava sendo diabo. Está me amando ainda? Versículo 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Isso quer dizer o seguinte: já entraram no país, eles já cruzaram as fronteiras, não dá tempo de armar o exército, não dá tempo de chamar os comandantes, já era Josafá. De repente, ele está tranquilo, não tem nenhum aviso de guerra, o serviço de informação real não disse nada, o serviço secreto não pegou nada. De repente, quando ele soube da investida do inimigo, eles já estavam dentro do país. O que Josafá fez para essas nações? Nada. Josafá não atacou Moabe, nem os filhos de Amon, nem os meunitas. Josafá não fez nada, eles se levantaram contra, eles quiseram ir contra. E o versículo 3 diz algo interessante, irmão. Você pode ler para mim o início do versículo 3? Então Josafá teve o quê? Josafá teve o quê, gente? Vamos lá, diga aí. Josafá teve medo. Mas nós somos da fé, amém, irmãos? Amém? Quem é da fé aqui? Então você nunca tem medo, não é verdade? Oxalá fosse verdade. Eu não estou falando do medo que produz tormento. Eu não estou falando de viver uma vida apavorada. Eu estou falando de surpresas inesperadas que você não está contando, irmão. E de repente o negócio chega e você: ai meu Deus, o que eu faço agora? Acontece isso na sua vida às vezes? Eu não sei, irmão, talvez eu esteja pregando só para mim. Na minha vida, de vez em quando rola. Eita, essa eu não esperava. Os meus radares espirituais não captaram. Cadê um profeta, pelo amor de Deus, para me avisar isso antes da hora? De repente, sem estar fazendo nada de errado, sem estar fazendo nada mal, os inimigos se levantaram. Josafá tomou um susto, ele não estava contando com isso. Irmão, o problema não é você ser pego de surpresa. O problema é o que você faz em seguida. Tomar um susto não é anormal, é humano. Você ainda não foi glorificado, e mesmo glorificado continua sendo humano. Alô? É o que você faz diante da situação que determina as coisas. Se você deixa esse medo se assenhorear de você, se deixa esse medo crescer e se apavora e corre, irmão, ele vai se tornar um tormento. Mas o que Josafá fez? Então Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, às vezes as pessoas falam: ó, oração com medo não funciona. Irmão, é melhor com medo ir orar do que ficar só com medo. É melhor correr para Deus. Eu não sei o que fazer, eu fui pego de surpresa, eu não estava pronto para isso, eu não contava com essa situação. Corre para Deus, meu filho, corre para buscar o Senhor. Então se pôs a buscar ao Senhor, e ele apregoou jejum em todo o Judá. Isso eu acho interessante também, porque na cultura evangélica dos nossos dias, o jejum tem sido usado muitas vezes
como uma moeda de troca da manipulação humana com Deus. Muitas pessoas têm usado o jejum como greve de fome. Não é jejum que eles estão fazendo, é greve de fome. Você está comigo, irmãos? É jejum, só como agora quando Deus me abençoar. Isso não é jejum, irmão, isso é greve de fome. Alô? Está me amando ainda? Eu louvo a Deus pelo livro do irmão Reagan, Guia para um Jejum Equilibrado. Aquele livro me libertou. Amém, irmãos? É maravilhoso saber que Deus é o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum e após o seu jejum. Seu jejum não faz nada com Deus. Isso é tão maravilhoso saber, irmão. Amém? Claro que pessoas manipuladoras não gostam, mas... Amém? Não vamos manipular Deus com o nosso jejum. Mas deixa eu te falar sobre o que significa o jejum na Velha Aliança e em toda a Bíblia. Jejum significa aborrecer a si mesmo. Jejum fala de auto-humilhação. Jejum fala de reconhecer sua incapacidade. Alô? De reconhecer que não tem condição de sair dessa sozinho. Alô? Você está comigo? Os jejuns no Velho Testamento, eles tinham essa característica. Um reconhecimento de que na própria habilidade se estraga tudo. Então as pessoas rasgam as suas vestes. E se colocavam pano de saco, jogavam cinza e ficavam sem comer. Você está comigo, irmãos? Como um sinal de humilhação. Isso me parece que o apóstolo Pedro diz, não é verdade? Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isso também me lembra uma lei que Jesus estabeleceu. Jesus estabeleceu uma lei que diz o seguinte: todo aquele que se exalta, todo aquele que cuida, que trabalha para a sua própria exaltação, vai ser por outro humilhado. Alô? Você tem que ir para casa. Mas todo aquele que voluntariamente se humilha, vai ser por outro exaltado. Josafá teve medo, é verdade. Se assustou, ficou apavorado. Mas a primeira coisa que ele fez foi se humilhar diante da potente mão de Deus. Você está aqui ou foi para casa, irmão? Para onde você corre? É a grande questão, irmão. Para onde você corre? A primeira coisa que ele fez, e a única solução que ele contava, era o Senhor. Alô? Você está comigo? E é interessante como a história continua. Versículo 4 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E isso aqui não é à toa. Não foi à toa que ele fez isso. Se você ler os livros de 1ª e 2ª Crônicas e também o livro de Reis, você vai ver que foi Salomão que edificou esse templo. E Salomão fez uma aliança com o Senhor, fez um trato com o Senhor. Ele disse: Senhor, quando o teu povo pecar, se fizer alguma coisa e for levado fora, mas vier a esse templo e te buscar, então escute a voz do teu povo e traga livramento. E o Senhor disse para Salomão: eu me agradei da sua oração e eu vou fazer o que você estiver falando. Toda vez que um judeu chegar nesse templo e buscar a minha face, eu vou ouvir. Josafá está pregando, está orando a promessa de Deus. Ele está olhando na escritura. Peraí, situações de crise, oração como é que faz? Corre para o templo. Isso é uma figura, irmãos, por favor entenda isso, amém? Não estou dizendo que a sua oração tem que ser aqui, mas Josafá está orando com o livro de regras na mão. Alô? Pôs-se Josafá, versículo 6, e disse:
Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Jeremias fala de uma situação na qual ele avistou a cidade de Jerusalém, cheia de pecado, alguns anos depois do reino de Josafá, cheia de pecado, destruída. E Josafá começa a lamentar aquela situação. Ele fala: eu estou desesperado, eu não tenho esperança dentro de mim. Mas ele diz algo interessante: eu queria trazer à memória, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando a afronta chegou no peito de Josafá, irmão, e isso acontece com todo ser humano, quando a afronta chega nos seus peitos, quando o susto chega, e isso parece maior do que qualquer coisa à sua volta. Você está comigo? Você mal consegue orar, porque a sua mente está gritando o tamanho do problema, o tamanho da situação. Isso não tem saída, você não consegue resolver, não vai dar certo. E Josafá tem que gritar mais alto do que a própria mente. Oh, aleluia. E ele tem que dizer: calma aí, o meu Deus é maior do que isso. O meu Deus criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Oh, aleluia. Isso não é maior do que o Deus que eu tenho. Você é que domina os povos. Você criou cada povo, Senhor. Como é que é isso? Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, você lançou fora dessa terra, diante do teu povo Israel, e você a deu para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? De novo, é impressionante essa oração de Josafá, irmãos, porque Deus disse para Abraão: alô, a sua descendência eu vou dar essa terra. Ele estava guardado na aliança. Deus prometeu que aquela terra era dos descendentes de Abraão. Você repara que Josafá está orando mais para ele do que para Deus? Alô? A oração de Josafá é falando para ele mesmo. Peraí, nós temos uma aliança. Deus prometeu a Abraão que essa terra era nossa. Deus disse que ninguém ia nos tirar daqui. Deus disse que isso aqui era possessão nossa para sempre. Você está comigo? E ele continua: habitamos nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Não ore os seus medos, irmãos, ore a palavra de Deus. Você está comigo? Diante daquilo que te atormenta, concorde com o que a Bíblia diz a seu respeito. Está escrito: essa terra é nossa. Está escrito: diante desse tempo o Senhor nos livra. Oh, aleluia. Está escrito. Agora, pois, os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, cujas terras o Senhor não permitiu que Israel invadisse, quando vinham da terra do Egito, mas deles nos desviaram e não os destruíram. Olha como eles nos pagam. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Meu Deus do céu. 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento com eles? Preste atenção na próxima frase, pelo amor de Deus. Porque em nós não há força. Alô?
Eu sei, eu sei. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sei, eu sei. Eu sei também, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei também. Mas eu também sei que o apóstolo Paulo certa vez disse: se é para falar de trabalho, eu trabalhei mais do que todo mundo. Se é para falar de revelação, eu tive mais do que qualquer um. Mas o que eu me glorio mesmo, a minha glória mesmo, são as minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, oh aleluia, o poder de Deus, ele se agiganta, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Existem situações difíceis, irmãos, mas que tudo que você precisa pedir a Deus é sabedoria e você lida com a situação. Você resolve. Existem situações que você vai colocar o pé e dizer aqui não. Mas existem situações que você simplesmente não sabe como é que resolve. Você não tem força para resolver. Essas são as melhores. Oh, aleluia. É quando você olha para ele e fala assim: eu não sei, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei. Aleluia. Eu não sei. Não é pecado, irmão. Fé não é negar as coisas que são como se não fossem. Alô? Fé não é olhar para o monte e dizer que o monte não existe. Amém? Não é chamar a desistência as coisas. Fé não é negar evidências. Alô? Tem crente fazendo um esforço tão grande em negar a evidência que deixa de exercer sua fé. Alô? A fé fala em apesar das evidências. Fala o que a Bíblia diz. Diz ao monte que existe. Ergue-te e lança-te no mar. Você me ama ainda? Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. É como o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que a terra trema, ainda que os mares espumejem, ainda assim eu confio no Senhor. Você está comigo, irmãos? Deus continua no seu santo templo. Deus está na sua santa cidade. Essa circunstância não está abalando o seu reino e a sua soberania. Ele não está assustado, ele não está apavorado, ele não está com medo como eu estou. Ele não está vendo do mesmo ângulo que eu. Todo Judá, versículo 13, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Primeira coisa que Deus faz é arrumar as coisas. Ei, não temas.
Ei, para com esse negócio de ter medo. Tenha medo não. Eu estou aqui. Oh, aleluia. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Por quê? Pelo amor de Deus. Por quê? Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Aleluia. Alô? Uma peleja não é vossa. Eu estou nesse negócio. Nós temos uma aliança. Nós estamos ligados. E eu quero te lembrar que o Novo Testamento diz que nós estamos em Cristo. É possível alguém afrontar Cristo e não estar lidando com Deus? Alô? Nós estamos em Cristo, assentados destra da majestade nas regiões celestiais. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e fica parado. É aqui que os crentes piram. Que a vontade de fazer o negócio, a vontade de resolver é muito forte. Como é que vai fazer? Vai ser aquele irmão que vai me dar uma oferta? Vai ser o pastor que vai me chamar? Para! Tome posição e para. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Veste toda a armadura para ficar firme, não é para fazer nada. É para resistir no dia mau, não é para ir no terreno do inimigo. Parte de ir no terreno do inimigo foi Jesus que fez, a batalha é dele, não é nossa. Fica parado e apenas olha, aleluia, vede o salvamento que o Senhor vos dará. Eu me lembro do escritor de Hebreus dizendo, olhando para Jesus, a gente corre a nossa carreira, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, quando eu aprendi a botar toda a minha força naquilo que Deus me criou para ser, eu perdi o tempo de ficar doente e de não ter dinheiro. Não dá tempo para mim ficar doente, irmão. Eu estou ocupado demais fazendo o que eu nasci para fazer. Não é assim, pastor Raul? Quando esse negócio começou, deu tempo de ficar doente. Não dá mais tempo. Não dá tempo de não ter dinheiro também. Eu estou ocupado demais fazendo o que eu nasci para fazer. Você entende isso? Aleluia. Apenas vejo os livramentos que o Senhor dá. Alô? Não tem mais. Nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor é convosco. Oh, aleluia. Aleluia. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos de Israel, dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus. O quê? O que diz aí, por favor? Em voz alta, sobremaneira. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou religioso sobre essas coisas, não. E nem eu sou uma pessoa de muitos
muito expressivo assim quando eu estou. Talvez você me veja só pregando e se assuste se você me encontrar fora do púlpito. Eu sou uma pessoa muito contido nos meus movimentos, às vezes. Mas tem momentos onde só o barulho resolve. Porque o barulho aqui dentro é maior. Alô? As preocupações, os cuidados dessa vida, a afronta, está gritando aqui. E o que você tem que fazer? Gritar a palavra mais alto do que a sua mente está gritando. Eles começaram a gritar em alta voz, irmão. Amém? Não é à toa que o salmista fala: de certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma. Mas às vezes demora. Você está comigo, irmãos? Esse processo demora às vezes. Você tem que fazer força para calar sua mente. Tudo bem com você? E eles começaram a louvar o Senhor com voz alta sobremaneira. Pela manhã, versículo 20. Repara que ainda não foi a batalha. Louvaram ao Senhor antecipadamente só porque receberam a palavra. Alô? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede naqueles que trazem a sua palavra, ou crede na palavra falada e prosperareis. Você está comigo, irmãos? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Esse homem não está mais com medo, irmão. Esse homem recebeu a palavra do Senhor, esse homem louvou o Senhor. Agora ele quer saber, batalha nada, a gente vai para o culto. A gente não está indo para a batalha, nós vamos para o culto. Tira a infantaria, bota o grupo de música, a gente vai cantar. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. É para o culto que a gente está indo. Deus liberou a sua palavra. A atitude mudou completamente, irmãos. Para que louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, o versículo 22 me fascina. Porque Deus disse o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. Deus disse para eles: não faça nada. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? A peleja não é vossa, é minha, eu que vou fazer. Não foi isso? Você está comigo? E aqui está a relação graça e fé. Amém? Se eles tentassem tomar a iniciativa, não seria fé, seria a força do próprio braço. Deus disse: é comigo, graça. Você está comigo? Agora, a fé acredita naquilo que foi dado de graça. Pela fé temos acesso a esta graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Quando Deus disse e liberou a palavra de que era Ele que ia fazer e não eles, o que eles fizeram? Creram nessa palavra. Como assim creram? Em vez de plano B, eles começaram a cantar, irmãos. Alô? Eles não tinham outra saída. Ou Deus fazia, ou eles iam morrer na hora. Alô? Vocês estão me ouvindo aí atrás? Cuidado com os planos B. A Bíblia diz que no exato momento, tendo eles começado a cantar,
no exato momento que eles louvaram, pôs o Senhor emboscada com os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Preste atenção nisso. Deus disse, é comigo. Mas quando Deus começou a trabalhar? Quando eles louvaram o Senhor. Alô? Eu quero te lembrar que quando eles louvaram ao Senhor, os inimigos do monte Seir, de Moabe e de Edom, Moabe e Amon, continuavam invadindo a terra. Amém, irmãos? Até agora, a invasão continua perfeitamente acontecendo. Amém, irmãos? Até agora, a mudança só aconteceu na cabeça e no coração de Josafá e do povo de Israel, de Judá. Mas quando eles entenderam o que Deus estava fazendo, e quando eles começaram a louvar ao Senhor, e render graças, naquele momento, Deus entrou em cena. E a história é tão louca, que os moradores de Moabe e de Amon, eles decidiram, vamos destruir o povo do Monte Seir? Vamos. Aí começaram a destruir o povo do Monte Seir. Quando acabaram de destruir o povo do Monte Seir, o povo de Amon olhou para o povo de Moabe e disse, vamos se destruir. Disse, vamos embora se destruir. E a invasão acabou do nada. Acabou sozinha. Por si só. Foi embora. Sumiu. Quando eles chegaram de frente para o lugar onde seria a batalha, só tinha inimigo morto e o despojo de guerra. Que eles ficaram 3 dias recolhendo a riqueza que sobrou dos moradores que vieram contra eles. Meu Deus do céu, irmão. Há um dia atrás, Josafá estava apavorado porque esses 3 povos vieram contra ele. No dia seguinte, eles ficaram mais 3 dias coletando a riqueza dessa invasão. Meu Deus do céu. O que você vai fazer quando o diabo der uma de diabo e vier no dia mau afrontar você? Corre para ele e deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer. A peleja não. Eu sei que você é muito brilhante. Eu sei que você é muito capaz. Mas talvez Deus saiba mais do que você. Talvez Deus tenha uma ideia melhor. Então talvez seja bom sair de cena e deixar ele fazer. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Ele é fiel. Humilhai-vos, portanto, perante a potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, do jeito dele, Ele sabe a hora, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Ele está vendo. Você não está escondido dos olhos dele, não. Ele está vendo. A mão dele não está recolhida, os ouvidos dele não estão tapados, os seus olhos não estão fechados. Ele está vendo. Ele é fiel à oração do justo, irmão. Davi disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado. Nunca vi. Nunca vi. Ele é fiel.
Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé. Aleluia. Talvez seja a hora de se humilhar. Talvez seja a hora de louvar. Você é que sabe a situação que você está. Só nesse momento, faça a coisa certa. Lança sobre ele. E deixa lá com ele. Talvez seja a hora de trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Eu não sei de qual dessas fases você está passando. Josafá passou pelas 3. Pode ser que você já tenha largado diante do Senhor. Pode ser que você já tenha clamado. E agora seja só a hora de louvar, faça isso. Mas não deixe sua boca fechada. Não deixe sua boca fechada. Ergue sua voz. Em oração agora. Em oração. Como diziam os antigos, e por favor não seja religioso com isso, deixe tudo lá no altar. Deixa tudo lá. Deixa tudo lá. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ergue sua voz, irmão. Ergue sua voz. Faça calar sua mente. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 A alegria está chegando aí, irmão. Está chegando a alegria aí. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa sair o louvor. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Deixa o sacrifício de louvor subir. Aleluia. Aleluia. A peleja não é vossa. A peleja não é vossa. Aleluia. Oh, aleluia. Apenas fique parado e veja o livramento que o Senhor vai te dar, meu querido. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, aleluia. Aleluia. Lembra que Cristo colocou você numa posição de justiça e nenhuma condenação há mais. Você pode entrar com ousadia diante do trono da graça e receber socorro e graça para a ocasião oportuna. Talvez hoje seja o dia oportuno. Talvez hoje seja a ocasião oportuna. Aleluia. Se alegra, porque a peleja não é sua. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Eu não sei se foi exatamente nessa ocasião que esse salmo nasceu, mas diante de um grande livramento que o Senhor deu ao povo de Israel, certa vez eles cantaram: quando o Senhor mudou as nossas sortes, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Toda a terra ouvia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia, aleluia. Deixe a terra ouvir, irmão. Deixe pelo menos seu vizinho ouvir que Deus fez grande coisa na sua vida. Oh! Aleluia! Aleluia! Aleluia, né? Aleluia! Aleluia. Pode se alegrar, irmão, pode se alegrar.